Boa noite, igreja. Eu sou o André. Queria te convidar a fechar teus olhos e a gente orar juntos. Pai, a gente quer entrar na tua presença, Deus, reconhecendo que a gente precisa ouvir a tua voz. Pai, o que vamos ouvir nessa noite não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. Então eu queria pedir, Deus, que o Senhor nos ajudasse, que a nossa mente, que o nosso coração, ele possa estar focado para ouvir a tua voz e receber do Senhor. Tantas verdades foram ministradas. Pai, recebe a adoração, recebe o louvor, Pai. Só o Senhor é digno entre nós. Pai, nós estamos aqui como filhos que carecem da presença do Pai. Então fala com a gente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Eu sou o André. Acho que eu não me apresentei direito. Eu sou o André. Eu luto todos os dias com a ira, com o ressentimento, com a dificuldade de perdoar, com a intolerância, com o medo, com a procrastinação e com a autojustiça. E esses são apenas as áreas de luta que eu conheço, fora as que a minha esposa conhece, que os meus filhos estão vendo. Nós estamos aqui hoje, como igreja, relembrando o nosso passado, para avançarmos para o futuro. E o que você está ouvindo nesse tempo, nessa série de restauração, é um pouquinho daquilo que Deus tem construído, e vem construindo ao longo do tempo nas nossas vidas como igreja. A gente está tendo o privilégio de relembrar aquilo que Deus falou com a gente. Para você que está na internet hoje assistindo, que o Espírito Santo, ele visite você também. Que você seja tocado por esse Deus que é restaurador. E para nós que aqui estamos, que a gente tenha o privilégio de poder dizer assim: Deus, fala comigo. Que bom que você está aqui. Nas últimas 4 semanas, a gente tem vivenciado uma série de mensagens chamada Restauração. E essa série, ela é baseada no livro do John Burke, Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Você deve ter visto um grande banner. Se você está aqui pela primeira vez, você deve ter chego aqui e olhado aquela placa gigante ali que está escrito Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Esse livro a gente leu pela primeira vez em 2009 e ele impactou a nossa vida. E Deus começou a falar com a gente que nós precisávamos de restauração. A gente não começou a pensar em restauração porque a gente pensou assim: bom, vai vir um monte de gente quebrada, então a gente precisa se preparar sobre restauração. O que Deus começou a falar com a gente é: vocês estão quebrados. Vocês precisam de restauração. Vocês precisam de um encontro comigo. E até agora nessa série, a gente falou sobre venha como você está, porque você vai ser aceito. A gente vai acolher você, você vai ser acolhido, mas você é convidado a não permanecer como você está. Você foi desafiado a crescer, a tomar sua responsabilidade por esse crescimento. E na última mensagem que o Raul trouxe, você foi desafiado a permanecer num movimento constante de crescimento, onde você enraiza a sua vida em Deus e permite que Ele dê a você o crescimento. Queridos, Deus pode nos restaurar.
Você consegue falar para quem está perto de ti? Deus pode. Deus ainda tem uma obra na tua vida. Deus quer restaurar você. Deus quer nos restaurar. Mas afinal de contas, quem é você? Quem é você? Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Esse é o texto que nós vamos basear essa mensagem. E nós vamos voltar nele muitas vezes nessa mensagem. 1 João, capítulo 1, versículo 8. A versão que eu estou utilizando aqui é a NVI. E diz assim o texto bíblico: se afirmamos que estamos sem, o que acontece? Enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Coloca a tua mão no peito aí, eu quero orar contigo. Pai, a gente pede hoje que o Senhor fale com a gente. Não apenas a nossa mente precisa ser tocada. Deus, o nosso coração. Nós precisamos que essa palavra, ela desça, Deus, até o profundo das nossas emoções. E que ela trate de feridas que estão abertas ainda. E que estão sendo alimentadas pelo isolamento e pelo silêncio. Pai, que hoje exista um romper do silêncio aqui. Um romper do fingimento, para que nós possamos ter a cura no Senhor. Pai, eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Sabe, quando eu era criança, quem aqui tem mais ou menos 40 anos? Eu tenho 44, 40 anos, levanta a mão aí. Ó, a gente tem bastante gente. Quem tem mais de 40 anos aqui? Olha, tem bastante gente também, né? E para você que talvez tenha mais de 40 anos, você cresceu numa época em que a gente tinha revistas em quadrinhos com os heróis. A gente esperava 15 dias para ir numa banca, para comprar uma revista, para saber o que aconteceu na última história, porque a história parava assim, continua. Era terrível. Eu cresci assim, lendo essas histórias em quadrinhos, cheias de heróis. O meu irmão desenhava histórias em quadrinhos, e a gente cresceu olhando para ele fazendo isso, e lendo as revistas, ouvindo as histórias que ele me contava. Por isso hoje eu tenho o privilégio de olhar para o meu filho e dizer: filho, a história original desse herói é assim, a história original do Batman foi assim, do Homem-Aranha foi assim, o Hulk foi desse jeito, e ele não precisa procurar na internet, porque ele tem o pai para falar para ele isso, porque eu cresci lendo essas histórias. Mas quando eu era criança, teve um herói muito especial que me influenciou muito. Ele não tinha superpoderes, ele não tinha uma Batcaverna, ele não tinha um Batmóvel. Falar nisso, lá em Gravataí, agora a gente vai ter um Batsmóvel. Primeiro batismo vai acontecer lá em Gravataí, se Deus quiser, e vai entrar um batismóvel, assim, ó, vai ser tri. E aí, gente, esse meu herói, ele influenciou muito a minha vida. O que ele tinha? 2 luvas de boxe. Eu estou falando do Rocky Balboa. Quem aqui viu esses filmes? Gente, eu lembro que tinha a segunda-feira à noite, tela quente. Quem assistiu tela quente? Na época que a gente podia ver TV aberta, que era tranquilo. Quer dizer, eu não sei se a gente podia ver, ou talvez a gente não tinha o filtro que a gente tinha hoje, né? Mas eu lembro que toda segunda-feira, meu pai pegava, a gente só tinha uma TV gigante assim, de tubo, e meu pai pegava aquela TV, colocava no móvel dentro do quarto dele, e a gente colocava os colchões e fazia uma noite de cinema, para ver o quê? Rocky Balboa.
Gente, quem conseguia dormir depois de ver o Rocky Balboa? E aquilo era tão impactante, aquela luta, aquela música. Gente, quem não foi influenciado a treinar olhando o Rocky Balboa, correndo pelas ruas da Filadélfia? Imagina, se você tinha uma escada em casa, então, era capaz de você subir a escada, chegar no final, assim, ficar, né? Eu não sei boxe, desculpa. Mas ele me influenciou muito. E, gente, ele me influenciou muito que eu falava sobre o rock com os adolescentes. Eu tive o privilégio de ser pastor do Amontoado durante 13 anos. Então eu falava com aqueles adolescentes da primeira leva. A gente tinha um grupo de corrida e a gente corria. E foi assim que nasceu a expressão nos adolescentes, parceiros de corrida. A gente tinha um grupo de corrida para correr. E era inspirado em quem? Rocky Balboa. Rapaz, nós vamos correr. E aí, gente, isso era tão forte. Quando eu fiz 30 anos, um adolescente, ele fez uma imagem minha. Ele tirou uma foto. Eu queria mostrar para vocês essa foto. Parei que eu vou tentar ficar meio assim, né? E ele montou essa imagem, gente, isso aí 15 anos atrás quase. E ele montou, e eles me deram no meu aniversário de 30 anos, um folder bonito com essa imagem. Eu ganhei um quadro também, que tinha cada quadro era um pedacinho assim que eu montava, um quebra-cabeças, e aí estava escrito lá, Rocky Castanheira. Pá! Foi forte, hein? Mas, gente, isso, eu creio que não é particular meu. Talvez você tenha um herói, alguém que te influenciou, alguém que marcou a tua vida. E isso não é só meu, eu posso dizer para você que, quando eu olho para os meus irmãos, para os meus amigos, os meus pastores, eu também vejo os heróis deles. Qual é o teu herói? Qual foi o teu herói? O que marcou a tua vida? Eu olho para os meus pastores, meus colegas de ministério, eu consigo perceber neles os heróis que eles seguem. Por exemplo, você sabe qual é o herói do Tércio? Você sabe qual foi o cara que influenciou o Tércio quando ele era ainda adolescente? Você tem uma ideia? Vocês estão acordados? Sim? Então vou mostrar para vocês uma imagem do Tércio aí. O herói do Tércio. Quem conhece Karate Kid? Daniel LaRusso. Gente do céu, ó. Ficou igualzinho, hein? Gente, o Tércio era tão fã do Daniel LaRusso, que quando ele era criança, era adolescente, ele queria ser chamado de Tércio San. Ele procurou essa faixa aí, em muitos lugares, mas ele não achou. Sabe o que ele fez? Ele fez a própria faixa do Daniel San. Gente, isso mobilizou e motivou o coração do Tércio de tal maneira, gente, que o Tércio foi fazer o quê? Karatê, gente. O Tércio é faixa preta em karatê, tome cuidado. Então, eu tenho que ter muito cuidado aqui a partir de agora. Mas, gente, isso foi uma influência especial na vida do Tércio. Mas não é só o Tércio. Vocês querem ver mais influências de heróis na vida dos nossos pastores? Eu vou botar mais um, talvez. Vamos ver. Vocês conhecem o Raul? Gente, quem não se emocionou com o Raul, falando das histórias do pai dele, que era um agricultor, um homem do campo? Gente, é precioso ver a maneira como um homem do campo, simples, deixou marcas tão profundas num homem. E a gente vê ele se emocionar, mas a gente também se emociona ao ouvir ele falando e do orgulho que ele tem do pai e da família que Deus deu para ele. Gente, é normal, quando crianças, nós nos espelharmos em alguém, a gente até copiar os trejeitos dessa pessoa, até mesmo fingir ser essa pessoa. É natural isso. Agora, o que não é normal?
Gente, o que não é normal é nós crescermos e continuarmos fingindo ser outra pessoa. Ou até mesmo fingindo ser quem nós não somos. Entretanto, o objetivo saudável de todo ser humano é aprender a ser ele mesmo. E diante de Deus, buscar o propósito que Deus tem para a sua vida. É esperado que à medida que nós vamos crescendo e nos desenvolvendo, nós possamos descobrir o que Deus quer de nós. E enfim nos tornarmos uma pessoa segundo o propósito de Deus para nós. E eu preciso te dizer algo. Deus tem um plano para a tua vida. Deus não só tem um plano, como Ele tem um propósito que Ele quer realizar nessa terra a partir da tua vida. E por isso Ele quer falar ao teu coração. Infelizmente, o que percebemos é que poucos de nós parecem se sentir à vontade consigo mesmos, o suficiente para a gente não fingir e não tentar ser outra pessoa. Muitos de nós nem sempre vivemos exteriormente de acordo com o que somos internamente, com o que de fato realmente somos. Há uma espécie de necessidade da gente impressionar, a gente tentar parecer ser um pouco melhor do que a honestidade revelaria que nós somos. Tem uma frase que ela é atribuída a Robert Keeling, que ela diz assim: muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. O nosso mundo pós-moderno, ele preparou uma mesa farta para alimentar a tendência humana de mascarar, de enganar, de fingir, de parecermos ser quem nós não somos. E assim, isso vai nos dando uma forma obesa para o nosso próprio eu. Em vez de Cristo ser visto em nós, quem aparece somos nós. Em vez da gente poder dizer que Ele cresça e eu diminua, a gente parece que está levantando um outdoor. Olha aqui para mim, olha o que eu fiz, olha o que eu estou realizando, olha o que Deus está fazendo através de mim. Isso vai nos empurrando ladeira abaixo, a um consumismo, a uma superficialidade, a uma valorização do exterior, a um remendo físico, a uma fome descomunal por títulos e mais títulos, diplomas e mais diplomas, para a gente tentar preencher algo que está vazio, que é dentro. E assim a gente vai tentando, e a gente já se apresenta segundo um monte de títulos. Eu sou doutor disso, sou professor disso, sou... Quem nós somos? Tudo isso tem formado muitas vezes pessoas de fora para dentro, pessoas que estão vivendo numa ânsia desesperada de alguma maneira de serem aceitas pelo mundo. Nos tornamos então apenas uma representação, gente. Atuamos no papel mais aceito da sociedade. Se todo mundo quer que eu seja assim, eu serei assim. E a gente já não pode falar o que sente no nosso coração, o que a gente vê, o que a gente percebe. E assim nós corremos um risco de nos tornarmos objetos embrulhados em muitas práticas, padrões e formas, e nos tornando cada vez mais irreais e superficiais. Mas no fundo o que a gente quer é restauração. Nossa geração necessita e anseia por algo autêntico. As pessoas estão em busca de coisas reais, relacionamentos reais. Porém, está se tornando cada vez mais difícil a gente observar pessoas que são autênticas, capazes de serem profundas e que assumam posições que trazem não só uma realização externa, mas a realização do coração. Queridos, nós somos imperfeitos. Essa é a realidade. Nós somos imperfeitos porque a Bíblia afirma isso. A palavra de Deus diz que se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a quem?
A nós, gente. As pessoas estão procurando um lugar onde elas possam abrir as suas mazelas, as suas lutas, os seus medos, as suas crises, chorar de alguma maneira. Que elas também possam se alegrar, falarem dos seus maus hábitos, seus vícios, mas de alguma maneira encontrar restauração. Mas a restauração, ela é interior, e ela é fruto de uma fé simples em um Deus poderoso e gracioso. Gente, restauração é algo que acontece dia após dia. Nós temos um Deus que se relaciona com os imperfeitos e indignos. Gente, essa é a maior revelação. Jesus Cristo, que veio a essa terra, que se importa comigo, se importa contigo, que olha para nós e diz assim: filho, eu vou te mostrar como é que tu tem que andar. Um Deus que nos ama e que manifestou a prova desse amor, entregando a sua vida para nós. Esse Jesus, Ele quer nos encontrar em meio às nossas hipocrisias, em meio à nossa hipocrisia, à nossa falsidade, à nossa dissimulação, em meio à atuação de papéis mais aceitáveis, que de alguma maneira está escravizando, prendendo, impedindo inclusive a restauração e a obra de Deus. Jesus quer nos encontrar e dizer assim: filho, eu vim aqui hoje para falar contigo. Então não olha para o lado não. Não pensa que essa palavra é para o outro, porque ela é para ti. Em 1 Pedro capítulo 2, versículos de 1 a 3, na versão da mensagem diz assim: por isso, limpem a casa, tratem de varrer tudo que é malícia, tudo que é fingimento, tudo que é inveja e comentários maldosos. Vocês já provaram de Deus. Então agora, como bebês de colo, bebam a pura bondade de Deus, e assim crescerão maduros e completos. Gente, quem conhece Jesus aqui há mais de 5 anos? Levanta a mão aqui para me ver. Quem conhece Jesus há mais de 10 anos? Quem conhece Jesus há mais de 20 anos? Quem conhece Jesus há mais de 25 anos? Você tem noção do poder de Jesus que podia ser liberado na nossa cidade, se nós que já conhecemos Jesus, disséssemos para Ele: Deus, eu quero ser teu completamente, e eu quero que o Senhor use a minha vida, e eu quero que o Senhor se manifeste através de mim. Gente, tem tanta gente que não conhece esse Deus ainda, tem tanta gente que não conhece Jesus, e é preciso a gente parar de fingir. E quando estou falando que é importante você parar de fingir, eu não estou te convidando para de alguma maneira você sair do armário e ser qualquer coisa, menos o que Deus quer. O que eu estou te falando para você parar de fingir é porque Deus está te convidando para entrar num caminho que é de restauração, onde Ele vai fazer uma obra que vai ser contínua na tua vida, e que dia a dia Ele vai trabalhar no teu coração, no teu ser, e Ele vai te tornar alguém parecido com Ele. Mas por onde a gente vai começar então? Começa pela disposição do teu coração. Porque se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Queridos, a palavra autêntico significa aquilo que é legítimo, significa aquilo que é fiel, fidedigno, não imitativo, mas verdadeiro. Na época de Jesus, Ele começou a olhar para o sistema religioso da época. Ele começou a olhar para os envolvimentos que tinham em torno do nome de Deus, em torno do nome do seu Pai. E ele percebe uma fé fingida e hipócrita. E quando eu estou falando a palavra hipócrita, eu quero falar sobre alguém que demonstra ser uma coisa, mas na verdade é outra. Isso é hipocrisia. Jesus, Ele reservou as palavras mais duras para aqueles
que de alguma maneira usavam algum tipo de máscara. E eu quero ler com alguns textos com você. Eu quero ler Mateus capítulo 23, versículos 3 a 7, eu quero ilustrar o que Jesus está falando nesse texto. Ele se referindo à liderança religiosa, ele diz: obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Pois eles não praticam o que pregam. E aí ele continua dizendo: eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios, que seriam geralmente caixinhas de couro que continham porções da palavra, dos pergaminhos. E eles fazem isso bem largo e com franjas compridas nas suas vestes. Eles gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes das sinagogas, e de serem saudados nas praças e serem chamados de mestres. Mestres. E aí Jesus continua e diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir as outras, ou aquelas. Guias de cegos, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo, mas o interior está cheio de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Nesses textos, o que Jesus está falando é sobre a diferença entre uma fé apenas exterior e uma fé interior. Ele está falando de uma fé fingida e marcada por um sistema religioso, ao contrário, ou em comparação com uma fé autêntica. E aí ele termina de uma maneira amorosa. Ele diz assim: serpentes, raça de víboras, como que vocês acham que escaparão da condenação do inferno? Gente, Jesus está sendo muito duro aqui. E ele está chamando a atenção daqueles que se diziam os mestres da lei, aqueles que tinham o poder e o conhecimento e a relação com o Deus Todo-Poderoso. E ele está chamando a atenção deles e dizendo: vocês vão ser condenados se continuarem assim. Não tem salvação para vocês enquanto vocês continuarem nesse caminho. E a diferença entre eles e Jesus era clara. A diferença da posição de Jesus podia ser vista por todos quando ele ministrava. As pessoas percebiam a diferença de uma fé autêntica na vida de Jesus. Em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, após o Sermão do Monte, olha só o que as multidões falam sobre Jesus. Mateus capítulo 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, o Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque eles assim ensinava como quem tem, o quê? A autoridade, e não como os mestres da lei. O que Jesus estava exortando é sobre o fato de que ele busca pessoas autênticas na sua fé, pessoas que queiram receber o amor de Deus em suas vidas e se transformem em pessoas cheias desse amor e não cheias de religião. Por isso não adianta você levantar a sua mão e dizer que você quer Jesus e se tornar apenas um batista, ou um presbiteriano, ou alguém da Assembleia de Deus, porque enquanto você não tem um encontro genuíno com Jesus, e você vai viver com Ele diariamente, você apenas vai ser um religioso. Quantas pessoas nós conhecemos que estão há anos no Evangelho, mas que não crescem,
que ainda estão vivendo as mesmas lutas, as mesmas prisões, o mesmo fingimento, as mesmas crises. Quantas pessoas nós conhecemos que estão há anos no Evangelho e não estão dispostas a olharem para as pessoas que estão ao seu redor e entregarem para elas aquilo que elas já sabem? Quantas pessoas você conhece que estão cada vez mais dizendo: olha, eu preciso aprender mais para poder ensinar mais? E o que Jesus quer, o que você sabe, passa adiante. Porque Deus vai usar. Ele está dizendo: deixem de fingimento, parem de viver uma vida inautêntica ou incongruente, uma vida que não está de acordo. Tirem a máscara da hipocrisia que esconde vocês, parem de fingimento. Eu quero pessoas sinceras, autênticas e que não fingem ser o que não são. E hoje eu preciso fazer uma pergunta importante para nós como igreja. Será que nós podemos ser esse tipo de igreja? Será que nós podemos de fato sermos pessoas que querem ter uma fé autêntica em Jesus? Que estão dispostas a pagar o preço, a sofrer o dano, para que o nome de Jesus seja exaltado? Será que nós podemos ser esse tipo de igreja, onde podemos ser nós mesmos, e parar de fingir de que somos mais do que somos? Por isso tudo começa em nós, pela disposição de nós sermos autênticos. Queridos, a autenticidade sozinha, ela pode ser muito perigosa. Porque eu posso me sentir livre apenas para falar o que eu penso, mas não ser obediente ao que Jesus quer. Por isso, quando eu estou te chamando para ser autêntico, eu estou te chamando para ser um autêntico, debaixo da soberania e da direção do Espírito de Deus, onde você vai falar aquilo que Deus manda você falar, onde você vai agir com atitudes que Jesus quer que você tenha, porque a autenticidade sozinha pode ser perigosa. Você conhece pessoas que talvez a gente podia dizer que são sem noção? Você conhece? Eu conheço algumas. Pessoas que chegam e falam o que querem e depois dizem: não, é que eu sou assim mesmo, sou verdadeiro. Olha, quando eu olho para a Bíblia eu vejo Jesus sendo verdadeiro, mas sendo gracioso. Verdade e graça sempre andam juntos quando Jesus está presente. Sabe, como equipe pastoral, algum tempo atrás, a gente estava motivando os homens para um retiro espiritual. E vocês sabem que a gente tem um compromisso diante de Deus como equipe. Tudo começa na liderança. Precisa começar em nós. Quando a gente foi trazer a ferramenta do CR, nós vivemos o CR antes. Minha vida tem jeito? Nós fizemos Minha Vida Tem Jeito antes. Agora você vai ter o privilégio de viver o Freedom. O Freedom, nós tivemos o privilégio de viver isso antes. Isso vai chegar em você ainda. Mas nós estávamos na época com 200 homens inscritos para um retiro. Nome do retiro: Homens Fortes e Corajosos. Rapaz, só o nome já estava tremido no inferno. Mas aí sabe o que aconteceu? A gente como equipe não estava bem. Em uma reunião, duas, a gente começou a perceber que, rapaz, tem alguma coisa fora do lugar. Aí sabe o que o Tércio fez? Homem forte, corajoso, cancelou o retiro, na semana do retiro. Aí toda a equipe pastoral foi lá para o retiro. E aí a gente foi para passar uma noite inteira juntos. E a ideia desse tempinho juntos é para que a gente pudesse alinhar o nosso coração. O objetivo é que nós pudéssemos crescer naquele dia. Como é que a gente podia chamar um grupo de homens para ser forte e corajoso, se nós, como equipe pastoral, não estávamos sendo fortes e corajosos para lidar com as nossas questões? E aí sabe o que aconteceu? Passamos uma noite inteira acordados. Leandrinho fez um carreteiro. Rapaz, estava bom, a gente comeu um panelão de carreteiro, né? Foi a noite inteira comendo aquele carreteiro. E a gente ia conversando. E ali tinha a oportunidade de você falar sobre o que estava acontecendo, aquilo que tu estava vendo, e o outro podia então ter uma réplica. De vez em quando tinha uma tréplica também. Mas a gente começava a conversar. E sabe o que aconteceu ali? A gente cresceu naquele dia.
A gente saiu mais irmão. A gente saiu decidido a envelhecer juntos. A gente saiu decidido de que o nome de Jesus precisava ser exaltado e o nosso rebaixado. E foi difícil. Foi difícil. Mas foi um encontro recheado com verdade e graça, gente. A gente sempre tem coisa para alinhar, né? Em casa é assim, na igreja é assim. Mas quando a gente vive numa cultura onde a gente pode ter a liberdade de falar o que a gente está sentindo e de permitir que outras pessoas possam falar o que elas estão percebendo, uma cultura na qual as pessoas se expressem abertamente, sem medo de serem humilhadas ou colocadas numa fogueira, ou de alguma maneira escanteadas, colocadas para fora. Quando nós estamos numa cultura onde Cristo permeia os nossos relacionamentos, o Espírito Santo, ele vai produzir crescimento. E para a autenticidade ser produtiva, ela precisa estar acompanhada de uma abertura minha e tua de coração, que permita que as minhas palavras sejam avaliadas, as minhas ações sejam checadas. Essa é a maneira que podemos ajudar uns aos outros a crescer. E a pergunta é: você está disposto a ser autêntico? Você está disposto a ser verdadeiro? Você está disposto a realmente dizer assim: Deus, eu quero ter uma fé autêntica e viver relacionamentos autênticos. Eu quero parar de viver longe. Eu quero parar de estar à margem do que está acontecendo. Sabe, eu estou convencido de quanto mais eu ando com Cristo, mais eu vejo o fariseu e o hipócrita que existe em mim. Quanto mais eu ando com Jesus, mais eu percebo quanto eu estou ainda engatinhando no que Deus quer fazer. Sabe, o nosso maior desafio é ter uma vida espiritualmente autêntica. E essa autenticidade precisa nos levar a olhar para nós mesmos e percebermos o quão distantes podemos estar da vontade de Deus. Porque muitos de nós que já têm Cristo há muito tempo, já estão vivendo uma vida paralela à vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui, você está sempre aqui. Quando a gente levanta uma bandeira dizendo assim: gente, nós precisamos agora abrir um campus. Ah, não, mas eu não quero sair daqui. Deus não falou comigo. Será que a gente está disposto a ouvir Deus? Será que Ele ainda é Senhor da nossa vida? Será que se Ele falar contigo: eu quero que tu saia daqui e vá para lá, tu está disposto a fazer? Gente, eu acho que não dá. Eu só vi Pedro fazer isso. Pedro foi o único cara que disse assim: de jeito nenhum, Senhor. De jeito nenhum, Senhor. Nem combina as duas expressões juntas. Porque se Ele é Senhor, pronto. Comece pela disposição de ser autêntico e vença o engano. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Como pode ser ruim e frustrante o fato de passarmos a vida enganados e cegos sobre nós mesmos? Você já imaginou passarem-se 10 anos e você descobrir: olha só, eu sou procrastinador. Aí a tua esposa está do lado e diz assim: sabia isso desde o namoro. Mas é triste, né, gente? Você já imaginou a gente estar cego para nós mesmos? Muitos de nós estamos andando assim. E alguns enganos que se apresentam numa vida fingida são o engano de achar que eu sou melhor do que os outros. Precisamos vencer o engano de que, de alguma forma, nós nos achamos melhor do que outras pessoas. Não, isso aqui eu nunca faria. Gente, eu quero ilustrar com vocês com as palavras de Jesus, que elas são mais poderosas que as minhas. Em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, Jesus ele conta uma parábola sobre um fariseu e um publicano. E ele diz assim: há alguns que confiavam na sua própria justiça, ou seja, alguns que se achavam o quê? Melhor do que os outros. Jesus então, e desprezavam os outros, Jesus conta uma parábola. Aí olha só o que ele fala: 2 homens subiram ao templo para orar.
Um era um quê? Um fariseu. E o outro um publicano. Para você entender um pouquinho, o publicano, gente, era geralmente descartado na cultura judaica. Ele não era nem para estar lá. Mas aí Jesus olha para essa história e fala assim: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço. Peraí, acho que eu tinha até que mudar a voz agora. Vamos ver. O fariseu orava no íntimo assim: Deus. Já viu que tem gente que vai orar e começa a mudar o tom de voz, né? O cara diz: mano, tu pode orar? Sim, eu posso. Senhor. Senhor. O cara muda até a voz para orar, né, cara? Que negócio estranho. Mas olha só, imagina o fariseu estar orando: Deus, eu agradeço porque eu não sou como esses outros homens. Esses são ladrões, corruptos, adúlteros. Nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por ano e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano, ele ficou à distância. Jesus, quando conta essa história, ele diz que aquele homem não ousava nem olhar para o céu. Mas batendo no peito, ele dizia assim: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Será que ainda você se consegue ver desse jeito? Ou o passar dos anos num sistema religioso tem tornado você alguém que acha que é melhor do que os outros? Porque a verdade é que você não é. Você não é. Eu não sou. Nós podemos saber um pouquinho mais, quantos livros tem a Bíblia, quantos capítulos, nós podemos saber alguns versículos decorados, mas nós estamos na mesma régua, gente. Porque o referencial não é o outro. O referencial é Cristo. E quando eu olho para Cristo, eu estou muito longe. Eu estou muito aquém do que Ele queria que eu fosse. É por isso que ele termina esse texto, ele diz assim: eu digo que esse homem, o que bateu no peito, aquele que disse, eu sou pecador, ele foi para casa justificado diante de Deus. Pois ele termina: quem se exalta será o quê? Humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Querido, com quem você parece? Com quem você parece? Você se parece mais com o fariseu que acha que é melhor do que os outros. Ou talvez você se vê como alguém que não consegue nem levantar os olhos para o céu. Precisamos vencer o engano de que somos melhores ou que de alguma maneira o outro é pior do que eu. O engano que não temos problema como os outros têm. Preciso vencer o engano de que esta mensagem não é para mim. Porque talvez tu está aqui e está pensando assim: se a minha vizinha tivesse vindo, aquela desgraçada. Talvez você está aqui pensando assim: meu marido tinha que ouvir isso, eu vou mandar para o WhatsApp dele. Mas não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Porque a verdade é que se aquela pessoa tivesse que ouvir, ela estaria aqui. Porque a gente crê num Deus que rege tudo. Essa mensagem é para você e é para mim. O pensamento correto é diante do que eu estou ouvindo: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Nós precisamos vencer o engano de que achar que nós somos menos necessitados da misericórdia do que o outro. O engano que de alguma forma eu sou melhor do que outra pessoa e não necessito mais da misericórdia porque eu já estou no caminho certo. O profeta Jeremias, em Lamentações, capítulo 13, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Gente, eu preciso dessa misericórdia, você precisa. Você não tem noção, mas você não tem a capacidade nem de fazer planos para amanhã sem a misericórdia de Deus. Você nem sabe se você acorda no dia seguinte sem a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que nos sustenta. Sabe, aquilo que eu desejo que aconteça ao meu redor precisa acontecer primeiro em mim.
Por isso não adianta a gente falar que Jesus é misericordioso, se eu sou um cristão, um crente em Jesus, um discípulo em Jesus há 20 anos e ninguém vê misericórdia na minha vida. Nós precisamos parar de pensar assim, não, isso aí que a pessoa fez, pá, não, isso aí eu nunca faria. Isso aí, não, meu, tá louco. Nunca faria uma coisa dessa. Sabe que uma vez minha mãe estava lavando roupa, né, no tanque lá em casa. E aí eu estava conversando com ela falou assim, meu filho, tu nem sabe. O que foi, mãe? Isso faz muitos anos atrás, né? Mais de 20 anos atrás. E eu falei assim, o que foi, mãe? Não, você sabe que quando eu casei com teu pai, na primeira semana de casado, eu estava lavando roupa que nem agora. E eu fui tirar a aliança do dedo e ela caiu. Onde que ela caiu? No ralo. E ela perdeu a aliança. Gente, eu olhei para a mãe e falei assim, tá, mãe, mas que coisa também. Mas eu nunca faria uma coisa dessa. Eu jamais perderia a aliança no primeiro dia de semana. Gente, na época, minha mãe perder a aliança era mais ou menos como perder 6 meses de vida. Porque eles começaram a vida com dificuldade, gente. Comprar uma aliança era 6 meses de salário do meu pai. E ela perde a aliança. E eu disse, mãe, eu nunca faria isso. Você já falou nunca? Para algumas coisas? Não, isso aí eu nunca faria. Gente, o tempo passou. Eu me casei com a Lide. Passamos uma semana em Bombinhas. Só tinha dinheiro não tinha dinheiro nem para um dia, né? Só tinha dinheiro para ir, não sabia nem como voltava. Mas Deus fez um milagre e eu passei 7 dias lá em Bombinhas, né? Ganhei do Tercião 2 diárias num hotel, Castela Mare. Lembro até hoje. Tercio foi o nosso padrinho de casamento. E aí, gente, estou lá, voltei de férias, de lua de mel com a Lide. Um amigo, casal de amigos, convidou. Vamos num parque aquático ali em Gravataí? Vamos! E a gente foi. Não sei se era Gravataí ou Cachoeirinha, mas acho que era algum lugar ali. E a gente foi. Estou lá, o André nadando, casadinho com a aliança, nadando na piscina. Quando chegou no final do dia, eu olhei para minha mão e perdi a aliança. Gente, eu fui um dos últimos caras a sair do parque, porque eu ficava mergulhando para ver se eu achava a aliança dentro daquela piscina gigante. Fui em tudo que era ralo, fui em tudo que é lugar. E lembra o que eu tinha falado para minha mãe? Eu nunca. Gente, a gente precisa parar de achar que a gente tem qualquer poder para fazer qualquer coisa. E a gente precisa contar com as misericórdias de Deus. E nós precisamos, de alguma maneira, pedir para que essa misericórdia de Deus, ela faça um fruto em nós. Porque aquilo que eu quero que aconteça ao meu redor, precisa acontecer primeiro em mim. Quem aqui de vocês não gostaria de que as pessoas fossem mais amáveis no trânsito? Pergunta é, você é amável no trânsito? Um dia eu estava dirigindo, vou contar essa história aqui que nem de manhã não deu tempo de contar. Eu estava dirigindo no carro, e aí eu estava numa estrada de areia, e aí tinha uma pessoa dirigindo na minha frente, bem devagarinho. E aí eu falei assim, te arrasta, tá difícil, hein? Falei no carro assim, eu te arrasta. Só que eu não me liguei que a Aninha estava atrás e o Felipe, né? Passou um tempo, pegamos uma outra pessoa um pouquinho mais devagar, na mesma estrada. Aí eu estou andando e a Aninha falou assim, papai, eu te arrastinha, hein? Gente, na hora, eu olhei e disse assim, Deus, o que eu estou ensinando para minha filha? A gente quer que as pessoas sejam amáveis, mas nós não somos. Quem aqui não gostaria que os seus vizinhos colocassem a música mais baixo no domingo, no final de semana, quando você pode dormir um pouquinho mais? Se é que você pode dormir. Quem aqui não gostaria que todos fossem exatamente corretos e não tivéssemos roubos ou medo na rua quando a gente sai à noite? Essa semana, a gente soube de 2 casos de 2 irmãos aqui da nossa igreja que tiveram o carro assaltado.
Uma delas recebeu o carro hoje à tarde. Sabe por que ela recebeu o carro de volta? Tinha um selinho lá da Monte Serrar. Aí, uma senhora olhou aquele carro parado, 2 dias lá numa praça, falou com uma amiga: olha, tem um carro aqui parado, 2 dias. Aquele selinho não é da tua igreja lá? Aí a mulher olhou assim: é da nossa igreja. Botou no grupo. Sabe o que aconteceu? Acharam o carro. Mas quem aqui de nós não gostaria de que não houvesse tanta violência na rua, tanto julgamento? Precisa começar em nós. O que eu desejo que aconteça ao meu redor precisa acontecer primeiro em mim. Essa é a lei áurea da palavra de Deus, em Mateus capítulo 7, 12, quando ele diz: aquilo que vocês querem que os outros façam para vocês, façam vocês primeiro. Às vezes nós olhamos e vemos a corrupção do outro, mas esquecemos de olhar para nós mesmos. Mas a verdade é que Deus está olhando para a minha vida e para a tua, e Ele sabe exatamente o que você está vivendo. E a pergunta é: o que Deus está vendo em você? O que Deus está olhando hoje para você e vendo, e percebendo que precisa mudar? O que precisa deixar de existir na tua vida? Porque é fácil a gente olhar para a vida do outro e condenar o outro. Mas e nós? O Leandro Carnal, que é um historiador brasileiro, ele tem uma frase que diz assim: a corrupção não começa no Congresso, nem no apartamento com milhões. Lá, ela aparece. Mas a corrupção começa quando eu colo na escola. Queridos, a corrupção está aqui. Então, nas pequenas coisas. Está naquilo que a gente abre da nossa vida de espaço para que Satanás atue e não Jesus. Está quando a gente coloca a nossa carne em primeiro lugar. A autenticidade é uma tarefa dura e sempre age de dentro para fora. E é compreensível que a gente possa ter mais facilidade em perceber os erros dos outros do que os nossos próprios erros. Queria perguntar para vocês: quantos aqui perceberam que eu estou com a camisa virada? Levanta a mão. Vocês viram que é muito mais fácil a gente olhar para o outro e perceber no outro o que precisa mudar, do que a gente poder olhar para nós e perceber assim: Deus, o que precisa mudar e ser transformado na minha vida? Quais áreas da nossa vida estão do lado avesso e eu ainda não estou enxergando? Mas como começar a ser autêntico? Ou manter a autenticidade, ou desenvolver ela na nossa vida? Queridos, a autenticidade começa quando eu tenho uma vida íntima e honesta com Deus. Você tem mais de 20 anos? No mínimo, você já era para ter lido a Bíblia umas 20 vezes. No mínimo. Você tem mais de 20 anos? Você já era para ter os joelhos calejados de dobrar eles diante de Deus. Mas a gente parece que está brincando num sistema religioso. A gente gosta de ir no YouTube e ouvir caras engraçados que falam sobre Deus. A gente gosta de ouvir pastores que quebram tudo. Mas a gente não está disposto a gente pagar o preço de buscar o Senhor e receber dele a direção. A autenticidade começa quando eu resolvo não esconder nada de Deus, até porque eu nem posso. Jeremias capítulo 23, versículo 24 diz: poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não, eu sou aquele que enche os céus e a terra. A autenticidade começa quando, de alguma maneira, eu abro a minha vida e exponho as minhas fraquezas. E eu começo a responder uma pergunta que foi feita lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Que é quando Deus olha para Adão e pergunta assim: Adão, onde é que você está? Onde você está? Você está disposto a responder isso para Deus? Quais são as tuas fraquezas? Queridos, a autenticidade ela é mantida quando eu permito
que a palavra de Deus, ela me leia, e ela revele o quão, de fato, eu posso estar perto ou distante de Jesus. O que o Senhor está me dizendo? Quando eu leio a palavra de Deus, eu preciso dizer assim: Deus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Não é um programa de leitura de um ano, é um encontro. É um encontro. Na primeira mensagem, a gente estudou a vida do apóstolo Paulo, os lugares por onde o apóstolo Paulo passou durante a sua conversão. A palavra do apóstolo Paulo, ao cair do cavalo, precisa ser a nossa ao nos encontrarmos com a palavra de Deus. Paulo, quando ele se encontra com Jesus, aquele a quem ele perseguia, ele diz assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? A gente precisa ler a Bíblia assim, porque a autenticidade, ela é mantida por uma disposição diária do meu coração e do teu, de perguntar a Deus, o que o Senhor quer que eu faça? A autenticidade, ela é desenvolvida quando eu permito que pessoas participem da minha restauração, sabendo quem de fato eu sou. As pessoas te conhecem, elas sabem as tuas áreas de fragilidade, elas sabem os teus medos, elas conhecem os teus sonhos. Ou você tem entrado e saído desse prédio? Porque se você apenas tem feito isso, você está vivendo tudo, menos a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor Jesus, ela é firmada em ligas e ligamentos, que são os relacionamentos fortalecidos pelo vínculo mais forte, que é o nosso vínculo com Deus. Tudo começa com Deus, começa com uma entrega, depois eu entro em contato com a sua palavra, e Ele começa a me revelar quem Ele é, e depois a igreja de Jesus se torna uma parceira para a minha restauração. Sabe, para abrir mão de fingir, começa pela disposição de dizer assim: então tá, eu vou começar a falar a verdade, eu vou começar a dizer realmente o que está acontecendo aqui em mim, eu vou sair do fingimento, eu vou parar de achar que eu sou melhor do que os outros, ou de que eu não poderia fazer o que os outros fazem, porque a grande verdade é que você poderia, e que talvez você não fez, por causa da graça de Deus, da misericórdia dEle, mas você tem toda a capacidade para fazer todo tipo de mal. Por isso, vença o medo também causado pelo engano. Em 1 João capítulo 4, versículo 18, diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Qual é o teu medo hoje, para tirar essas máscaras? Talvez tem gente que está aqui hoje, que está ouvindo uma voz dizendo assim: não faz isso, cara. Se tu mostrar quem tu é, ninguém vai querer estar do teu lado. Se tu abrir de fato e essas coisas, vai ser uma bola de neve, você não vai conseguir lidar com tudo isso, sua família não vai conseguir lidar. Mas a verdade é que, assim como o Tércio falou, a gente, hoje pela manhã, muitas vezes a gente entra numa prisão. Depois que a gente conhece Jesus, Jesus nos liberta, a gente começa a andar com Jesus livre. Aí daqui a pouco a gente começa a olhar de novo para os nossos pecadinhos, aquilo que a gente gostava de fazer, e a gente vai entrando na prisão de novo. E a gente fica naquela prisão. Sabe qual é a diferença de quando você conhece Jesus e não? É que existem muitas pessoas que sem Jesus continuam aprisionadas, trancadas lá dentro. A diferença é que muitos de nós que conhecem Jesus voltam para as prisões, entram na cela, mas a porta está aberta, você podia sair a hora que você quisesse, mas você prefere ficar no fingimento, você prefere escolher o isolamento, e aí você não deixa ninguém saber da sua vida. Sabe, o medo, na perspectiva da filosofia e existencialismo,
Alguns pensadores defendem que o medo ele pode ser visto como uma construção mental, que limita o potencial e que nos impede de viver plenamente algo. Do ponto de vista existencial, superar o medo, principalmente aquele que te paralisa, aquele que não tem fundamento algum, pode ser entendido como um passo para você alcançar a liberdade dessa cela. Nesse sentido, muitas vezes o engano causado pelo medo cria barreiras onde você se esconde na religiosidade e você se esconde na multidão. O nosso desafio é discernir entre o medo que é bom, que é aquele que nos protege, que nos faz não subir no telhado e pular dele, do medo que nos paralisa, para a gente obedecer ao que Deus está mandando. E talvez hoje você precisa romper esse medo. Talvez você tenha medo da desaprovação. Você tem medo de ir contra alguém que você respeita. Mas talvez Deus está falando algo contigo que é diferente do que a pessoa está falando. Mas você, por medo da desaprovação, você baixa a cabeça e vai. E você precisa ser autêntico. Talvez você tenha medo da rejeição. Você tem medo de que de alguma maneira as pessoas, ao saberem quem você é de fato, e o que você está vivendo, e onde você está metido, que as pessoas vão te rejeitar, vão fechar a porta da casa delas, e você não vai mais ter acesso. Talvez você tenha medo dos julgamentos que podem vir. Você talvez tenha medo de ser excluído, medo de ser esquecido. E por causa desses medos, você hoje está aqui sentado, ouvindo uma voz que diz, cara, não te mostra. Mas isso tem acontecido há tanto tempo. Quantos anos tem se passado, e você continua aprisionado. Queridos, o crescimento espiritual requer vulnerabilidade. Porque quando nós erramos ou somos descobertos, geralmente a gente usa duas armas: o silêncio, não fala nada, ou o isolamento. Eu procuro ficar distante de todo mundo que possa de alguma maneira chamar minha atenção para, lembra aquilo? Jesus quer tratar isso aí. O silêncio e o isolamento são as armas mais usadas por quem não quer ser vulnerável. Porque no silêncio ninguém sabe quem eu sou, e no isolamento ninguém vê o que eu faço. E aí a gente faz um acordo interno de nunca falarmos sobre esses assuntos. Depois nós decidimos nos afastar de ambientes onde as pessoas sabem da nossa história. E por isso que talvez tem muitos filhos de Deus que estão longe da igreja hoje. Porque se eu falar o que eu fiz, o sistema religioso vai me jogar para fora. Porém, o silêncio e o isolamento são altamente prejudiciais para quem quer crescer com Jesus. Sabe aquela noite que a gente passou como equipe pastoral? Eu estava em casa antes de ir para aquela noite. De manhã eu nem falei isso, mas naquele dia eu até passei mal. Dentro eu estava mexido. Mas antes de sair de casa eu pensei assim, não vou falar nada. Vou tentar ficar o mais quieto possível. Vamos ver se ninguém me encontra. Mas naquela reunião eu fui achado pelo Espírito. E algumas áreas que precisavam ser tratadas, foram tratadas. E eu pude romper o silêncio. Ali nós saímos do isolamento como equipe. Nós nos unimos.
Querido, eu preciso dizer para você uma frase que eu quero que você guarde ela. O tamanho do teu compromisso com o teu silêncio, ele vai ser proporcional ao tamanho do meu compromisso com o meu pecado, com o teu pecado. O tamanho do meu compromisso com o meu silêncio é proporcional ao tamanho do meu compromisso com o meu pecado. Enquanto eu ficar calado, eu continuo aprisionado numa prisão de portas abertas, onde Jesus já me libertou e Ele está te chamando para sair, mas você não quer sair. Sabe, eu lembro de uma história, quando Jesus ele chega em determinado lugar, e Ele olha para alguém que é paralítico e diz assim: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? E aquele homem diz: eu fico imaginando, é óbvio, né? Quero andar de volta. Mas ele diz assim: eu estou aqui há tanto tempo, e ele não responde. E aí Jesus diz assim: levanta, sai daí. Eu nunca te fiz para estar aí, sai daí. Talvez você está aí num lugar que Deus não te colocou, e Deus está te chamando para você sair, dizendo assim: cara, por que tu está aí nessa autocomiseração? Eu nunca disse para você entrar nesse lugar. Essa é uma prisão que eu nunca te chamei para estar, mas você se colocou. E Jesus quer hoje te libertar, e tem uma outra voz dizendo para ti: não, não faz, cara, não mostra quem tu é. O tamanho do meu medo de me expor é diretamente proporcional ao tamanho do meu compromisso com a necessidade de fingir. Porque quanto mais você finge algo, você vai precisar criar outras estruturas para manter o fingimento. O medo, como uma barreira para a autenticidade, ela é um engano que precisa ser combatido hoje. Você precisa quebrar esse compromisso hoje. Você precisa internamente dizer para Jesus: Jesus, me liberta de novo. Eu vim para um lugar que o Senhor nunca me mandou, e eu preciso que o Senhor me liberte. Queridos, tudo o que queremos é ser uma igreja que se parece com Jesus. Um Jesus que é verdadeiro, amoroso, cheio de compaixão, acolhedor e autêntico. Mas não existe cristianismo longe da verdade, longe da transparência e da autenticidade. O que existe sem verdade, o que existe sem transparência, o que existe sem autenticidade, é a religiosidade. Então hoje você precisa sair daqui e dizer: Deus, eu quero ser um discípulo. Ou você vai sair daqui dizendo: Deus, eu vou continuar mais religioso ainda. O que você vai decidir? Porque se continuamos dizendo que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Talvez a gente tenha acreditado tanto num sistema religioso, que talvez essa seja a causa da gente ter no IBGE um aumento progressivo e constante dos evangélicos no Brasil. O número de evangélicos cresceu muito nos últimos anos. Amém. Você viu mudança? Você viu transformação? Você tem visto a vida de Deus na nossa cidade? Você tem visto casamentos repletos da presença de Deus, filhos sendo criados sob a graça e a tutela do Espírito Santo? Você tem visto isso? Porque eu não tenho visto. E isso dói, de saber que existem pessoas que estão vivendo há tantos e tantos anos sem uma intimidade com um Deus que as ama. Um Deus que quer de fato encontrar com a igreja dele. Uma igreja autêntica, santa, verdadeira, cheia de graça e de verdade. Talvez o que
está acontecendo é que nós estamos sendo muito eficazes em gerar religiosos, mas não estamos sendo eficazes em gerar discípulos do Senhor Jesus. Mas Deus quer contar contigo, e Deus quer contar comigo, porque Ele veio para nos encontrar. A gente tem hoje uma oportunidade de, como comunidade, dar uma resposta para Deus hoje. Mas eu queria te convidar a romper o silêncio, a quebrar o isolamento na tua vida, e você dizer assim: Deus, eu estou aqui, e eu quero ouvir a tua voz, e eu quero que o Senhor me tome como teu discípulo nessa terra. Eu quero ter uma vida autêntica e verdadeira, guiada pelo teu Espírito, onde eu vou olhar para mim antes de olhar para o outro. Quem aqui está disposto a viver isso hoje? Enquanto a gente vai cantar essa canção, eu quero convocar a igreja do Senhor Jesus para orar por isso. E se de alguma maneira Deus está chamando o teu coração para romper o silêncio e dar uma resposta física para o mundo espiritual hoje, e se movimentar do seu lugar, eu quero que você saia do seu lugar, que você fique aqui como igreja do Senhor Jesus, nesse canto aqui. E talvez a gente tenha algumas pessoas hoje aqui que ainda estão conhecendo essa história de Jesus, e estão ainda pensando assim: mas quem é esse Deus? Esse Deus é o Deus que prova o seu amor para conosco, mesmo ainda quando nós somos pecadores. Jesus Cristo é o Deus que veio, Deus perfeito, que veio a essa terra para resgatar filhos doentes como nós. E hoje Ele está chamando alguns filhos aqui. Então, se você está aqui hoje, você ainda não tomou uma decisão pública com Jesus, mas você está disposto a dizer assim: eu quero esse Jesus na minha vida, porque eu não quero me tornar um religioso, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero que Ele possa contar comigo, eu quero que Ele use a minha vida, que Ele transforme tudo aquilo que eu sou, e eu quero me entregar para Ele como filho. Se você quiser fazer essa oração pela sua primeira vez e única, eu queria te convidar: levanta a tua mão aí onde você está. Eu quero orar contigo. Existe alguém hoje que quer dizer para Jesus pela primeira vez: Deus, eu quero o Senhor como Senhor da minha vida. Eu queria te convidar: levanta a tua mão onde você está, porque hoje é o dia de você romper o silêncio. Hoje é dia de você sair do isolamento. Hoje é dia de você entrar num caminho novo e vivo, onde você vai ter um Senhor da sua vida. Existe alguém que hoje está tomando essa decisão com Jesus? Eu falei que você ia ouvir uma voz para não levantar essa mão, mas hoje Ele está falando contigo, que Ele quer se encontrar contigo. Tem alguém hoje que está dizendo: Jesus, eu quero esse Jesus na minha vida? Levanta a tua mão. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode vir aqui na frente. Quem estiver junto pode vir também. Glória a Deus. Como é que é teu nome? Jéssica, bem-vinda à família de Deus. Igreja, vamos ficar de pé? A gente quer orar com a Jéssica. Jéssica, tu quer esse Jesus como Senhor da tua vida? Tu está fazendo isso pela primeira vez? Tu está voltando para o Pai? Glória a Deus, glória a Deus. Bem-vinda, Jéssica, de volta. Dá uma olhadinha para trás aqui, ó. Tem uma família para te amar e te acolher. A igreja do Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Pai, aqui está a Jéssica. O Senhor sabe a decisão que ela está tomando contigo. E eu quero pedir agora, Deus, que o Senhor tome a vida da Jéssica de uma maneira tão poderosa, que ela possa ser guiada pelo Senhor, e que a partir da vida dela, muitas e muitas pessoas possam ser
tocadas pelo Senhor Jesus. Usa a tua filha, recebe ela de volta e toca nas áreas que ela hoje está entregando para o Senhor. Faz um milagre poderoso na vida da tua filha, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.